Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que grande honra e alegria poder estar com vocês nessa data tão festiva, né? Poder rever tantos irmãos, tantos amigos, né? Tantas pessoas que me viram ainda com cabelo, né? E que honra poder estar com vocês. Eu cheguei, né, no Verbo da Vida em Caruaru de 2000 para 2001, né? Então 20 anos. E estar nessa data para mim é muito especial, né? Porque eu sou fruto desta casa e fruto da perseverança de homens e mulheres que dedicaram sua vida à propagação da palavra da fé nessa região. Então saiba que você está em um bom lugar, em um lugar para crescer, em um lugar para avançar e ser tudo o que Deus te chamou para ser. Amém? O que vai prevalecer sobre você não é o plano do homem, não é o plano maligno, mas é o plano de Deus. O plano de Deus que está acima de qualquer outro tipo de plano. É esse plano que vai prevalecer. Então quero agradecer imensamente ao pastor Israel, né, Tati, por me permitir fazer parte dessa oportunidade, né? A gente tinha planejado estar aqui também ano passado, mas não conseguimos estar, mas estamos no tempo certo. Há uma palavra, né, no hebraico chamada moed, que significa um tempo aberto por Deus para algo específico. Então, esse é um dia onde estamos vivendo um tempo aberto por Deus para algo específico. Então, você está aqui não é uma coincidência. Deus tem um plano para esse culto. Amém? Então, uma alegria poder estar com vocês. É uma alegria poder rever também o nobre Bruno, né, que tem sido um homem de Deus e tem obedecido ao plano divino e tem entrado, irmãos, em lugares, tocado pessoas que nós não temos a unção e a forma de tocar. Mas como você sabe, Deus tem a sua multiforme sabedoria e Ele tem cedido ao plano de Deus. Então é uma alegria poder revê-lo, meu irmão, e estar aqui com você nessa oportunidade. Quantos estão prontos para uma noite profética? Eu trouxe comigo, né, o nobre comandante, na verdade ele é comandante do 10º Batalhão, lá de Campina Grande, o nobre Jonathan Yasaki. Eu quero que ele fique de pé também, para que você possa conhecê-lo. Ele faz parte, né, do qualificação ministerial lá da nossa igreja, também faz parte da nossa equipe de oração que temos lá na igreja sede, a secretaria de oração. E eu trago, aproveitando, né, eu trago saudações do meu pastor, o pastor Tiago Borba, Juliana, eles sabem que estou com vocês aqui hoje. A gente está numa fase, né, de grande crescimento em Campina Grande, na sede, né, do Ministério Verbo da Vida e também no centro de operações. Também trago saudações do nobre apóstolo Guto, né, tivemos um tempo maravilhoso. Hoje, né, foi realizada a confraternização do ministério. A gente tem lá mais de 240 colaboradores que estão trabalhando para que essa palavra da fé possa avançar pelo Brasil e por outras nações. E tem sido um tempo maravilhoso, né? Se você já esteve lá conosco no centro de operações, tem sido uma dádiva de Deus, né? Terminamos aquele prédio, estamos construindo um outro prédio e daqui a pouco vamos construir outro. E Deus tem colocado, né, muita inspiração no coração do apóstolo Guto para tudo que Deus tem feito naquela cidade. E você tem parte, você que faz parte da família Verbo da Vida, tudo aquilo que acontece lá tem refletido em você, tem refletido nessa igreja, no plano e no propósito de Deus. Trago saudações também da minha esposa, né, Miriam, da minha filhinha Elissa, está com 6 anos, e agora estamos com Davi, que está com 4 meses. Né? Então ela não pôde estar com vocês, né? Estamos em uma leva de intensidade, ainda estamos em aula, né? Daqui a pouco a Alissa vai entrar de férias, mas nesse bate e volta. Mas eu creio que numa próxima oportunidade vamos vir com mais tempo e com certeza vai ser uma alegria para ela também estar com vocês aqui. Né? Nós hoje somos coordenadores da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, que abrange todas as nossas igrejas, escolas, que também tem uma atuação de supervisão sobre os professores do Rema, né? Nós temos hoje mais de 1000 professores do Rema, homens e mulheres ungidos, cheios da verdade de Deus, que estão propagando o Evangelho. Inclusive na sua cidade tem Rema. Então, se você não fez essa escola, é a sua oportunidade de estar conectado a uma raiz que vai fornecer para você tudo o que você precisa.
E temos ministrado pelo corpo de Cristo, sido fiéis àquilo que Ele tem nos confiado, né? Esse ano, em Campina Grande, nós tivemos a 11ª edição do Avivamento e Milagres. É uma conferência que nós lideramos, né? Muitos irmãos de Caruaru puderam estar lá conosco nessa oportunidade, e tem sido mesmo um tempo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito Santo. Esse ano a gente recebeu lá quase 80 cidades que vieram estar conosco, e vivenciamos um tempo maravilhoso, né? Pastor Israel e Tata estão me devendo uma ida lá, eu vou cobrar com juros, viu? Mas, irmãos, que honra poder estar com você, né? Eu estou com um coração cheio de alegria por poder ver a palavra de Deus produzindo grandes resultados em sua vida e em sua história. E sabe, eu tenho pensado sobre a importância, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 2, no versículo 1, na verdade, a partir do versículo 4, diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se fundamente na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Nós podemos ter uma fé apoiada no homem, ou podemos ter uma fé apoiada no poder de Deus. E uma fé apoiada no homem é aquela fé que tem prazo de validade. É aquela fé que você pode ter algo hoje e você pode não ter amanhã. Mas quando se trata de uma fé apoiada no poder de Deus, é uma base garantida, é um fundamento que você sabe: se a economia mudar, Deus não muda. Se o governo mudar, Deus não muda. Se pessoas mudarem comigo, Deus não muda. É uma base segura onde você pode apoiar a sua vida e o seu destino. E sabe, é um poder, irmãos, que essa atuação, né? A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No momento em que você nasceu de novo, você foi desligado de toda a influência maligna. O diabo não tem mais domínio nem sobre o seu espírito, nem sobre a sua mente, nem sobre o seu corpo. Está no reino de Deus, te tornou livre nas 3 dimensões. E essa influência do céu que está dentro de você hoje, o reino de Deus é por dentro. E esse reino de Deus que é por dentro, ele afeta o que está fora. E nós tivemos e temos acesso a isso pela fé. Pela fé há um poder que mudou o que somos, que nos tornou conscientes de quem somos em Cristo, do que temos pela palavra de Deus e de vivermos uma vida em abundância agora. A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão nessa vida. Quando você tem consciência desse poder transformador, você não espera chegar no céu para andar em vitória. Você não espera chegar no céu para andar em prosperidade. Você não espera chegar no céu para andar em saúde divina. Você começa reinando aqui e você continua reinando lá. Eu não sei você, mas eu não vou ter um choque cultural quando chegar no céu. Amém? Vamos começar reinando aqui e vamos continuar reinando lá. Esse poder que está disponível, né? A Bíblia fala em Romanos 8:11 que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal, que esse poder está dentro de nós. Então há um poder que nos faz ter uma vida sobrenatural. Você não é alguém natural, você é alguém sobrenatural. A entrada do Espírito Santo trouxe o sobrenatural para dentro de você. E esse sobrenatural pode reger qualquer área da tua vida e te fazer romper mesmo em meio a qualquer tipo de dificuldade. Esse poder que está em você, que transformou você por dentro e consequentemente ele transformou você por fora, e nós estamos autorizados a desfrutar dos poderes do mundo vindouro. Irmãos, a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu gosto de algo que o Smith Wigglesworth dizia, ele falava: eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. O que ele estava dizendo? Não é o que está fora que determina o que está dentro. É o que está dentro que determina o que está fora. É interessante porque Paulo tinha tanta consciência desse poder interior, que ele dizia: mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Ele estava dizendo: não é a condição externa que determina a interna, é a interna que determina a externa. É a condição interna que nos faz viver o céu na terra. E além do fato de estarmos
vivendo uma vida segundo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que vivifica o seu corpo mortal, o poder que te dá condições a estar debaixo da lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Além desse poder que te traz uma condição que afetou espírito, alma e corpo, esse poder também te traz uma capacitação sobrenatural para viver o plano e a vontade de Deus. É interessante porque Paulo, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, ele orando por aquela igreja, ele diz: eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que você saiba, diz comigo, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Algumas traduções falam a suprema grandeza do seu poder. O que é a suprema grandeza do seu poder? É o poder prêmio. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E lá no capítulo 4 ele fala sobre os dons ministeriais, que ele mesmo, ele quem? O cabeça da igreja, ele concedeu dons aos homens. Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, mostrando que essas pessoas, elas estão capacitadas com o poder que ressuscita. Então, quando você nasce de novo, você tem um poder transformador que opera em seu espírito, que te dá condições. Irmão, mas meu bisavô morreu de câncer, meu tataravô morreu de câncer, mas o poder de Deus quebrou essa forma. E hoje você não está vivendo segundo um poder hereditário ou debaixo de qualquer tipo de maldição. Você está debaixo agora da lei do Espírito de vida. E há um poder também que nos capacita a viver o plano de Deus. O plano de Deus é um plano sobrenatural e você não pode vivê-lo de uma forma natural. Se você dependesse somente da sua habilidade humana para viver o plano de Deus, você teria uma ação limitada. Mas como você depende de uma ação sobrenatural, você tem uma ação que é ilimitada. E você pode viver além do que está na sua capacidade, além do que está no seu bolso, além do que pessoas disseram sobre você. É um regimento sobrenatural. E sabe, Paulo falando em 1 Tessalonicenses, é uma grande dádiva, né, de Deus. Eu não sei se eu esqueci infelizmente, o meu livro. Mas se alguém tiver como pegar um livro para mim lá atrás, ou só me fornecer aqui, mas uma grande bênção, né, esse ano é que nós lançamos um livro chamado Verdadeiros Profetas. É um livro que fala sobre o profético, não só para o ofício do profeta, mas também da atuação do profético na igreja e da importância de termos essa manifestação constante. A Bíblia fala em Provérbios que sem profecia o povo se corrompe. Pode deixar assim mesmo, obrigado. Que sem profecia o povo se corrompe, demonstrando que quando a profecia não está em atuação, quando o profético não está em atuação em um ambiente, você está aberto a acessos que não, né, deveriam estar em operação. Mas quando o profético está em manifestação, você começa a ter uma percepção do plano e da vontade de Deus em uma ótica nova. E esse livro, né, tem o propósito de falar sobre isso, e dentro dele a gente tem um tópico chamado o profético na igreja, né, ou o profético é para hoje. Diz comigo, o profético é para hoje. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,19, diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Diz comigo, não apagar o espírito e não tratar com desprezo as profecias. É interessante porque 1 e 2 Tessalonicenses é considerado a escatologia de Paulo. Todo o foco dessas duas cartas está falando sobre o fim dos tempos. Então é como se Paulo estivesse falando, nos últimos dos últimos dias, não apaguem o Espírito Santo. Nos últimos dos últimos dias, não desprezem as profecias. Ele estava falando da importância de termos o Espírito Santo em manifestação em nossa vida diária, mas termos o Espírito Santo em manifestação quando também estamos nos reunindo. Pessoas que têm dificuldade em se conectar ao plano de Deus para uma atmosfera como essa, a se conectar de uma forma coletiva, isso é um sinal de que você na sua vida pessoal não está tendo uma vida com Ele nas medidas que deveria. Porque quando você está imerso nele, irmãos, a gente não vai ser aquele carro velho que tem que vir 3 pessoas empurrar, alguém ficar lá na ignição até você pegar e tem que ser numa ladeira, viu?
Tem que ser numa ladeira, tem que ser numa descida. Não, você não vai ser esse carro velho. Você vai ser alguém rápido em se conectar aos céus, rápido em se conectar a Deus, rápido em se conectar ao que divinamente está proposto para você. Dentro dessa perspectiva, e pensando sobre isso, eu me lembrei de uma profecia que o irmão Reagan trouxe em 2003. 2003, né, foi o ano em que ele foi para o céu, mas no In the Bible Seminar, que é um evento que tem lá em Tulsa, hoje mesmo a gente teve uma gravação, né, eu gravei com o Greg Reagan lá no Farol Doutrinário, nós tivemos um Farol Doutrinário com ele, e ele falando dessa importância da conexão, ou do que é transmitido através do rema. Mas nesse culto em específico, foi um culto que o irmão Reagan orou em línguas, todo o culto interpretou aquelas línguas. E ele trouxe profecias com respeito ao futuro. E dentro daquilo ele disse, esse será um tempo de separação, preparação e restauração. Será um tempo do mais salvos, mais cura, mais prosperidade, mais manifestação do Espírito. Será um tempo de juízo. E quem não julgar a si mesmo será julgado. E esse julgamento entregará a pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo. Será um tempo da maior glória. Será um tempo do céu na terra. Eu registrei essas palavras, estão aqui também dentro do livro, porque eu comecei a rever esse culto. E eu me lembrei do que Smith Wigglesworth falou quando ele disse que o último avivamento seria a junção de todos os avivamentos em um único avivamento. Ele também disse que seria um tempo onde todas as profecias se cumpririam. Então, pois estamos falando aqui de palavras que foram ditas, né, há mais de 20 anos atrás. Mas sabe, irmãos, essas palavras, elas são atemporal. Elas não estão conectadas a uma fase e estação. Elas estão disponíveis na atmosfera para aqueles que pela fé derem credibilidade ao que está disponível. O que Deus trouxe, por exemplo, através do irmão Reagan, não foi uma coisa somente específica para um indivíduo. Foi uma coisa dada para o corpo de Cristo. Então nós simplesmente não podemos deixar essas palavras esquecidas e do lado da mesa. Temos que reavivá-las no nosso meio. Temos que reavivá-las na nossa geração. Temos que nos tornar conscientes que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então diz comigo, é um tempo de separação. Separação do que é impuro. Separação do que está entre você e o plano de Deus. Separação de conexões que estão minando a unção e a vontade de Deus para a tua vida. Separação de qualquer coisa que queira impedir o propósito divino. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Ele disse, Moisés, tire a sandália dos pés, porque a terra que você está para entrar é uma terra santa. Deus estava dizendo a ele, essa é uma fase de separação, onde algo vai precisar ter que ficar fora, para que você possa entrar nessa nova fase. Então eu te digo, coisas vão ter que ficar fora, para que você tenha que entrar naquilo que divinamente foi proposto para você. Quando você insiste em permanecer com coisas que Deus já sinalizou para não estar, sabe, é como você tentar passar por aquela porta que Deus abriu, mas ou você solta aquilo e entra, ou você fica emperrado. Aí vem outro e passa, vem outro e passa, vem outro e passa. Aí pessoas começam a culpar o pastor, começam a culpar a igreja, começam a achar, não, só deu oportunidade a fulano porque tem dinheiro, só deu oportunidade ao outro porque ele tem faculdade. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Tem a ver com aqueles que estão dispostos a entrar em um tempo de separação. E quando você entra em um tempo de separação, você simplesmente deixa ir o que precisa ir. E você não permite entrar nessa nova fase com o que divinamente já está proposto para você. É um tempo de ser separado para ser um homem e uma mulher de Deus. Amém. Alguns terão que tomar posição de ter uma separação de uma mentalidade errada, de uma mentalidade antiga que tem te mantido em um mesmo nível e lugar. Quando você entra em um tempo de separação, por mais que algumas coisas sejam dolorosas, você vai ver que quando parece que você está perdendo, você saberá que está ganhando.
Quando você entra em um tempo de separação, você se conecta a uma força interior. E essa força interior te dá toda a condição e forma para que você possa entrar nas novas fases que estão destinadas para você. Talvez você esteja falando consigo mesmo: eu não tenho força de deixar isso. Eu não tenho força de abandonar esse velho hábito. Eu não tenho força de abandonar essa conexão. Mas Deus está dizendo: a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. E ela te basta para que todas as decisões sejam tomadas pelo Espírito de Deus. Oh, glória! Oh, vamos render graças ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Pai. Louvamos o teu nome. Esse também será um tempo de preparação. Diz comigo: preparação. A gente tem um grande lema, né, nas nossas escolas, no Rema, que tempo de preparação não é tempo perdido. Né? E pessoas, elas às vezes não são tão dedicadas a se preparar. Elas acham que tudo é como pipoca no micro-ondas. Coloca lá 2 minutinhos e está pronto. Mas a preparação envolve tempo, envolve perseverança, envolve dedicação, envolve você se programar para estar nos lugares e nos ambientes que Deus deseja que você esteja. E a preparação, às vezes, principalmente quando você está naquela fase que parece estar na fase platô. Já viu aquela fase platô, né, que parece que nada está acontecendo, parece que estacionou, né, pessoas que estão, digamos, em um tipo de processo de reeducação alimentar, ou em algum processo, né, onde a Monjaro está te ajudando, algum desses processos que você está se encontrando. Às vezes você entra na fase platô, tem aquela perca brusca, aí de repente estaciona e parece que nada está acontecendo, mas existe algo que permanece acontecendo. Em uma das vezes que a gente foi nos Estados Unidos, uma senhora falou conosco sobre um tipo de panela que eles têm lá, que você coloca uma carne, uma costela para cozinhar, e ela passa 12 horas dentro daquela panela. E aquela senhora falou, né, quando começamos esse processo, é como se parece que a gente demorou tempo demais, ou parece que a gente está perdendo tempo, né? Quando você está no meio do processo, você pensa: rapaz, o que é que eu fiz? Né, para colocar uma carne, eu tenho que colocar hoje para comer amanhã. Mas ela diz: quando esse processo termina e aquela carne é servida, o tempo que ela passou naquela panela apurou todo o seu potencial. Ao ponto que quando você degusta a carne, você esquece o tempo que ela passou na panela para chegar àquele ponto. Porque o sabor supera o tempo. O resultado supera o tempo que levou. Sabe, pode ser que alguns de vocês estão dentro dessa panela. Parece que nada está acontecendo, parece que as coisas não estão funcionando, mas Deus só está apurando o seu potencial. Deus só está dizendo: permaneça firme, permaneça perseverante. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diz comigo: aquele que é fiel é fiel para cumprir. Então, não se desgaste pelo tempo de espera. Não se desgaste. Fé não está calculando o tempo. Fé não está calculando já faz 3 meses, já faz 3 anos. Fé está dizendo: eu creio que já recebi. Eu creio que já recebi. Amém? Crede que já recebeste. E vai valer a pena. Faz assim, eu estou empolgado com Deus, irmãos. Eu estou empolgado com a verdade. Aleluia! Tempo de preparação. Esse também será um tempo de restauração. Diz comigo: restauração. Restauração da moral, restauração financeira, restauração do corpo, restauração. É tão interessante porque quando Deus fala em Jeremias e ele diz: eu sararei as tuas chagas e te restaurarei a saúde. Ele não só estava dizendo: eu vou curar você e você vai ficar com uma sequela a vida toda. Ele estava dizendo: eu vou curar você e vou restaurar a sua saúde. O que significa que você vai estar tão bem que nem vai parecer que um dia uma doença passou aí. Vai ser algo restaurador. E além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Eu estou sentindo um cheiro de restauração no ar.
Ah, restauração de muitas coisas. Sabe, lá no livro de Joel, no capítulo 2, Deus falando, né, ele profetizando sobre os últimos dias, antes dele chegar no período que fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele começa dizendo, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. É como se Deus estivesse dizendo, eu não só estou interessado em fazer algo novo a partir de agora, eu estou interessado em entrar naqueles anos que foram danificados. Sabe, irmãos, não coloque os limites em Deus. O diabo pode ter dito para você, se conforme, você já passou do prazo, você não tem mais a idade devida, aquela fase era aquela fase, era para aquele tempo, não está mais pronto para hoje. E Deus está dizendo, eu estou interessado em entrar lá. Eu estou interessado em restaurar o que foi danificado. Eu estou interessado em entrar naquela área que o diabo diz, você não tem mais como ser feliz nessa área da sua vida. E Deus diz, eu estou interessado em restaurar a vida, em restaurar a família, em restaurar o casamento, em restaurar o chamado. Eu estou interessado em mudar todas as coisas. E quando Deus fala, quando Pedro começa a ministrar sobre aquele derramamento do Espírito Santo, em Atos 3, ele diz, esses são tempos em que haverá restauração de todas as coisas. Eu creio que restauração de todas as coisas está aqui. Amém? Restauração de todas as coisas. Quando restauração está presente, você não vai precisar levar o tempo de processo normal para algumas coisas. Há um tempo atrás, acho que 2 anos, não sei, 1 ano atrás, eu estava fazendo um check-in aqui em Recife. E por causa das tantas viagens que a gente faz, é muita viagem, irmãos, é uma intensidade grande de trabalho. Por causa disso, você acaba subindo de categoria nas empresas aéreas. Então, você acaba tendo um check-in diferenciado, você tem assento diferenciado, enfim. E havia o check-in daquela categoria que eu pertencia e havia o check-in normal. E o check-in onde eu estava, né, eu era o próximo a ser atendido, o outro check-in tinha uma fila em caracol, né, 30, não sei, 60 pessoas naquela fila. E eu vi no meio daquele pessoal um colaborador do ministério. E eu posso colocar na fila que eu estou mais 4 pessoas. Então eu vi aquele colaborador lá e eu disse, ei fulano, sai daí, vem para cá, eu consigo te colocar aqui comigo. E tinha umas 30 pessoas na frente dele. Ele saiu daquele ponto onde tinha 30 e foi ser o próximo. Amém. Deus está para tirar alguns de detrás da fila e colocar na frente da fila. Amém. É melhor você receber, senão vai voltar para mim. E eu já tenho o que eu preciso. Amém. Aleluia. Quando nós recebemos algo, nós demonstramos empolgação no que estamos recebendo. Restauração está aqui. Restauração de coisas impossíveis. Restauração de partes do corpo que foram danificadas. Sabe, Deus tem me inclinado para os milagres criativos. E quando você se inclina para algo, aquilo se inclina para você de volta. E eu tenho visto muitos testemunhos vindo para mim. Eu comecei a meditar sobre essas coisas e eu lembrei daqueles 10 leprosos. Eles foram curados, os 10 foram limpos da sua doença. Mas um voltou para agradecer Jesus. E quando ele voltou, Jesus disse, a tua fé te salvou. É interessante porque a Bíblia Amplificada diz, a tua fé te salvou e tenha o seu corpo restaurado. Por quê? Porque a lepra come a carne, a lepra come partes do corpo. Então, possivelmente aqueles homens, alguns não tinham mais dedo, outros podiam não ter orelha, outros podiam não ter nariz. Então, os 10 tiveram a doença paralisada, curados. Mas aquele homem não só teve a doença paralisada, ele teve o seu corpo restaurado. Ele teve partes do corpo devolvidas. Aleluia! Porque sabe, irmãos, você tem um carro e você leva ele para uma revisão, né? A pessoa que faz a revisão mostra, então essa peça aqui se desgastou, então eles mandam, né, autorizado, o fabricante vai mandar uma peça nova. Por quê? Porque quem fabricou aquele carro, aquela peça não parou naquele carro.
O fabricante tem peças novas naquele carro. E sabe, o irmão Novel Reis, que foi um grande homem de Deus, ele teve uma experiência de ir ao céu. E ele entrou em uma sala no céu, onde tinha partes do corpo. E ele viu braço novo, pulmão novo, rins novos, coluna nova, cérebro novo. E ele perguntou a Jesus, o que é isso? E Jesus disse, isso são partes do corpo que estão esperando serem chamadas para a terra. O fabricante tem partes novas do corpo. Eu recebi um testemunho de um homem. Eu estava ministrando para a escola ministerial da Europa. Peraí, deixa eu abrir esse tesouro aqui, só um minuto. E no momento em que eu estava ministrando para eles, nessa ocasião deveria ter ali mais de quase 20, 30 nações. E eu disse, alguém aqui está recebendo joelhos novos? E havia um homem que ele era jogador e ele tinha tido um problema grave nos joelhos. Os joelhos dele estavam inutilizados. E o médico disse, isso é irreversível, não tem mais o que fazer. E ele disse que na hora que falei, ele começou a sentir os joelhos dele queimarem. E ele disse que a dor desapareceu na hora. Ele foi fazer de novo o raio-x e foi no médico fazer os exames. E o médico disse, eu estou aqui com o seu exame dos joelhos destruídos. Não tem mais como resolver. E estou agora com o seu exame que mostra que você tem joelhos novos. É como se você tivesse recebido joelhos novos. Por quê? Porque o fabricante tinha joelhos novos. O fabricante está aqui essa noite. Eu recebi algumas semanas atrás e eu conheci o bebê. Eu tirei até uma foto com ele. E talvez eu poste ou não poste, estou debaixo de uma permissão divina, se posto ou não. Tem coisas que você precisa consultar os céus para entender a motivação de fazer o que está sendo feito. E aquela criança, quando a mãe dele fez a morfológica, foi detectado que ele não tinha o rim esquerdo. Então, ela estava assistindo dia 6 de julho desse ano, um culto em que eu estava ministrando em Campina Grande, na nossa igreja, sede lá. E no momento da ocasião, a palavra de conhecimento veio para mim. E eu apontei para a câmera e disse, alguém está recebendo um rim novo agora. E aquela mulher recebeu, ela disse, meu bebê está recebendo um rim novo agora. Irmãos, aquela mulher já tinha passado por várias e várias ultrassons, né? Os médicos já tinham dito, olha, seu filho não vai ter uma vida normal, seu filho vai ter que ser submetido a isso, ser submetido àquilo. Tinha falado um monte de coisa. E ela recebeu essa palavra e ela disse, eu estou tomando posse, porque Deus está dando um rim novo, o fabricante está dando um rim novo. E com algumas semanas ela foi refazer o exame. E a médica que já tinha feito exames antes, ela disse, espera aí. Ei, tem um rim aqui. O rim esquerdo apareceu. Ela disse, não, doutora, não apareceu. O fabricante trouxe um rim novo. Aleluia. E ela me apresentou o bebê lá em Belo Horizonte. Vemos o Avivamento e Milagres lá. E ela veio com o bebê e ele está perfeito e com seus 2 rins funcionando. Por quê? Porque o fabricante tem partes novas do corpo. Aleluia! Então é um tempo de restauração. Diz comigo, restauração. Esse também será o tempo do mais. Diz comigo, mais. E eu percebo, quando eu estava meditando sobre hoje, pensando sobre hoje, isso se torna um destaque para essa igreja hoje. Esse será o tempo do mais. Amém? Mais salvos, mais curas, mais manifestações do Espírito Santo. O tempo do mais. Quantos estão empolgados para o tempo do mais? O tempo do mais, onde a manifestação de Deus vem de uma forma onde a sua sobreexcelente grandeza e a sua superabundância, a sua ampla suficiência, ela vem e opera sobre aquilo que está sobre as suas mãos. Tempo do mais. Algo que vai além do que está na sua conta bancária.
tempo do mais. Amém? Aleluia. Tempo do mais. Irmão, você precisa entrar nesse prédio falando assim: tchau. Porque o tempo do mais está aqui. Amém? Aleluia. Você vai ver. Quando essa página for virada, a glória de Deus vai entrar em uma medida tão grande sobre essa cidade. E essa obra entrará nas promessas e palavras que estão ditas sobre elas. E o tempo do mais vai restabelecer em uma medida muito maior. Sabe, irmão Reagan uma vez disse que ele tinha uma revelação sobre cura. E o Senhor falou: você precisa ter essa mesma revelação sobre prosperidade. Existem coisas que são espirituais e que a gente pode ter como natural, como normal. Mas é como o pastor Bud falou, ele disse que uma época as coisas começaram a quebrar na casa dele, né? Uma hora era o micro-ondas, outra hora era a geladeira. E eles pensavam, por um momento eles estavam achando que era só o normal, o desgaste. Mas teve uma hora que Mamãe Jane falou: isso não é normal, isso é uma coisa espiritual. E nós vamos frear isso agora. E eles deram as mãos e disseram: em nome de Jesus, nada mais vai quebrar nessa casa. Nós proibimos que coisas quebrem nessa casa. E parou. Aquele fluxo errado foi fechado. E eu declaro, irmãos, que o diabo vai ter que tirar as mãos de tudo que está querendo segurar essa nova fase e estação. Satanás, tire suas patas imundas dessa fase. E nós liberamos os anjos do Senhor para ir e se moverem, para trazer toda a nova estação que está prometida para essa igreja. Aleluia, diz comigo: solte agora. E diz comigo: anjos do Senhor, vão e tragam tudo o que essa obra precisa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esse aniversário vai estabelecer essa virada, onde tudo que estava sendo dificultoso vai se tornar fácil, vai se tornar leve. E a porta que está fechada vai ter que abrir. Então nunca pense: é o processo normal, deve ser assim mesmo. Não! Vai ter que ser liberado. Porque o mais está estabelecido. Amém? Aleluia. Eu lembro de uma irmã que veio para uma reunião, uma conferência do Espírito Santo, que estava ministrando. E as pessoas começaram a responder a Deus. Umas começaram a cair, outras começaram a correr, outras começaram a dançar. E ela, vendo aquilo, ficou assim com o olho arregalado. Era nova convertida ainda. E ela olhou assim para aquilo e assustada. E o Espírito Santo falou com ela e disse: você tem duas opções aqui: se escandalizar ou entrar nisso. E ela disse: rapaz, eu vou entrar nisso. Eu não entendo muito. E ela começou: E daqui a pouco aquilo pegou ela e ela estava lá, debaixo daquela mesma atmosfera. E no final do culto ela chegou meio bêbada assim para mim e disse: pastor, ela estava com o celular e disse: eu recebi uma mensagem do meu advogado. Eu tinha um processo na justiça fazia 10 anos. E ele disse que está resolvido. Eu não sei por que esse juiz está trabalhando em pleno sábado à noite. Mas meu processo estava lá embaixo e veio para cima. Aleluia! Aleluia! O que é isso? É Deus que está fazendo algo por você, enquanto você responde a uma atmosfera sobrenatural. Então eu declaro: esse é o tempo do mais, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos. Eu declaro que todo círculo de doença está sendo paralisado agora. Você não vai viver de remédio em remédio, de médico em médico, de consulta em consulta. Eu desligo a doença em nome de Jesus. Porque senão, você vai estar sempre justificando: é a época do ano, essa época é normal. Essa época é normal, essa minha rinite voltar, não. Primeiro que não deve ser sua. Amém?
Ah, porque meu filho é assim, um filho fica bom, aí o outro adoece. Aí quando o outro fica bom, a mãe adoece. Quando a mãe fica bom, o pai adoece. Isso vai ser quebrado. Deve não operar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu lembro que Davi, né, quando estava com os 2 meses, foi tomar a vacina dele. E é aquelas que toma 2 de uma vez, né? E a mulher que aplicou, ela começou a nos falar sobre algumas coisas. E ela disse, essa vacina ela pode ter alguns efeitos colaterais e pode ter febre. Começou a dizer o que poderia acontecer. Ela disse, mas não é em todo caso que acontece. Tem casos que não acontecem. Então eu me levantei e disse, esse vai ser o meu caso. O meu caso vai ser esse que não acontece. E ela, não, mas você pode, eu vou passar aqui um medicamento para você comprar. Eu disse, não, porque eu não estou programado para isso. E saí, quando estávamos indo para casa, alguém falou no carro, não é melhor a gente parar aqui para comprar? Eu disse, não, porque eu não estou programado para acordar 2 da manhã, com meu filho com febre. Ele está dentro daquela leva dos que não vão ter nada. Então passou as 72 horas e ele não teve nada. Amém, dormiu melhor do que as noites anteriores. Por quê? Porque você pode ligar coisas ou desligar coisas. Aleluia. Você é alguém sobrenatural. E o sobrenatural está ao seu favor. Mas esse também será um tempo de juízo. E aqueles que não julgarem a si mesmos serão julgados. Julgar as suas motivações, julgar a sua vida de amor. Existem coisas que simplesmente precisam ser perdoadas e esquecidas. Porque senão aquilo fica atrofiado dentro de você. E às vezes a gente tem um tipo de perdão, né, fingido, porque é aquele perdão, mas quando você vê a pessoa tem um curto-circuito dentro. Aquilo fica lá borbulhando dentro de você. Mas sabe, quando você perdoa de uma forma genuína, você simplesmente fica livre daquilo. Aleluia. Ombroso camande kinde lebranzo tolobon comara dele loste que lebroste kinde mamando soco elendusta mabrande chite. Aqueles que não andam em amor terão sua vida encurtada. Aqueles que não andam em amor trarão doenças para o seu corpo. Aqueles que não andam em amor mantêm a sua porta aberta para o inimigo entrar. Mas quando você anda em amor, você entra em uma blindagem sobrenatural. Quando você perdoa livremente, o inimigo não consegue te achar. Quando você anda fora de rancor e amargura, a sua vida se torna leve e fácil. Ah, você é leve para sorrir. Você é leve para se alegrar. E não há nada que perturbe você. Porque você está dentro de uma blindagem chamada amor. Porque Deus tem fé, mas Deus não é fé. Deus tem poder, mas Deus não é poder. Deus é amor. E tudo que flui dele para ele tem que ser a partir dessa plataforma. Amém? Então o que significa julgar a si mesmo? Significa que você não está autorizado a julgar a vida do outro. Você está autorizado a julgar a si mesmo. Irmãos, eu gosto do que o apóstolo Guto fala, né? Rapaz, a gente já tem tanto moído na própria vida, vai se comportar agora como moído dos outros. Né? Temos que julgar a nós mesmos e esse julgamento é uma coisa que você precisa fazer como um autoexame. Amém? Porque senão, com a mesma medida que você julga, você também será julgado. Então, simplesmente precisamos ter um olhar sobre nós mesmos. Houve uma fase há muitos anos atrás que eu estava orando e eu falei, Senhor, como você pode, né, tolerar essa pessoa fazendo o que ela está fazendo no ministério e tem motivação assim, a pessoa é orgulhosa e você, né, quer ser Deus sobre aquela situação. E Deus falou comigo na hora, Ele disse, eu tolero isso da mesma forma que tolero coisas suas também. Só que a diferença é que a dele está mais à mostra do que as suas, mas tem coisas que estão na mesma medida de reprovação. Então você faz... Deus é amor.
Oh, glória! Julgar a si mesmo. Senão será julgado. Às vezes também será o tempo da glória maior. Será o tempo do céu na terra. Amém? Diz comigo, o tempo da glória maior. Sabe, quando você está debaixo da glória maior, e a palavra glória significa riqueza. Então, quando você diz glória, você está dizendo, diabo, tire as mãos do meu dinheiro. A Bíblia está dizendo, e fala em 2 Coríntios 3:8, ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ele estava dizendo que, fazendo aquele comparativo da glória que se moveu na velha aliança, e que era uma glória transitória, que era uma glória que se desvanecia, mas a glória do Evangelho de Jesus Cristo é uma glória que permanece. E ela não somente permanece, ela cresce, ela influencia, ela muda coisas. Então, se o ministério da condenação foi glorioso, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Como não será de maior glória aquilo que é para justificação? Irmãos, esse é o tempo que nós vamos viver o céu na terra. O que é isso? É que o sistema do céu vai reger o seu sistema aqui na terra. E mesmo que todo mundo esteja sendo engolido por medo, dúvida, incredulidade, pessimismo, nós estaremos debaixo de um sistema que está fora desse sistema falido que o mundo está estabelecido. Aleluia! Alguém está sendo curado dos ombros agora? Ombros, tudo que se refere a ombros está indo embora agora, toda a dor. Aleluia, tudo que é artrite, artrose, bursite, está sendo curado agora disso. Glória! Porque o fabricante tem partes novas do corpo. Céu na terra. Quando você vive o céu na terra, você vive em uma atmosfera de alegria. Você sempre está com aquele sentimento de expectativa e empolgação. Eu fico pensando sobre pessoas que sempre estão parecendo que alguém morreu. A alegria é algo do céu. A alegria está dentro de todo aquele que nasceu de novo. E como a alegria é demonstrada, não, irmão, eu estou alegre por dentro. Não, a alegria é demonstrada, é visto. Paulo, quando fala em Filipenses 1:18, ele diz, o que importa? O que importa é que Cristo está sendo glorificado. E ele diz, por isso me alegro. E de fato continuarei a alegrar-me. Irmãos, o maior lugar de vitória não é aquele que a oposição passa e você se alegra. É aquele que você se alegra no meio do furacão. É aquele que você se alegra no meio da tempestade. É aquele que o inimigo senta à sua mesa e Deus diz, você está em condições. Eu coloco uma mesa na presença dos seus inimigos. É aquele lugar que diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Ele está dizendo, você vai estar em ambientes onde outros vão falhar, mas você não vai falhar. Aleluia. O sistema do céu. E no sistema do céu, você vive de dentro para fora. Paulo estava falando aqui, quando ele disse isso, preso em uma prisão subterrânea, acorrentado pelos pés, ainda sofrendo pressões ministeriais. E ele disse, eu quero dizer uma coisa, eu me alegro. E eu quero já me antecipar, se isso não mudar amanhã, eu continuarei a me alegrar. Irmão, você tem que ser mais rápido que o diabo. Você dizer, eu estou alegre hoje, eu estou alegre amanhã. Ah, mas não mudou hoje, não importa, eu continuarei a me alegrar. Ah, mas nada por fora, a dor permanece, o caroço permanece, não importa, eu continuarei a me alegrar. A pressão financeira continua, não importa, eu continuarei a me alegrar. Ah, mas esse marido parece que não mudou, não importa, eu continuarei a me alegrar. Alegria. Eu lembro quando a Alissa tinha para 2, 3 anos, eu falava assim, Alissa, vamos passear. E ela ia lá na porta, pegava a sandália e ficava assim, papai, passear, vamos passear, vamos passear. Ela nem sabia direito o que ia acontecer, mas ela sabia de uma coisa, algo bom está para vir. Algo diferente está para acontecer. Então Deus está falando com alguns aqui, vamos passear. Você não sabe como vai acontecer, mas eu estou animado, eu estou empolgado, porque algo bom está para se manifestar.
E não haverá dúvidas que a mão de Deus está sobre você. Aleluia. Fica de pé, Pai Celestial. Nós confiamos na Tua mão em manifestação que está operando agora. Oh, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pode, por favor, manter as luzes acesas. A unção de Deus está vindo mais forte sobre você agora. Reavivando coisas. Alguns vão perceber ela como um óleo, como um refrigério, onde nenhum tipo de pressão pode prevalecer. Oh, a atmosfera dos céus agora. A unção de Deus liberando fases novas. Um tempo da glória maior. Um tempo do céu na terra. Se você é batizado com o Espírito Santo, levanta sua voz em outras línguas. Vamos aumentar a temperatura. Mais forte, mais forte. Ombra macandaraba masocopopotelele. Hebra nakasotorobobobo socopapatelele. Oh, mama sobe me bebe. Do se. Embrendele do mandala bandule que direle se. Do dele disse. Oh, glória. Abraçore deixe. Abra no socorro dele leticete. Oh, banaço colobô. Eu quero falar algo para essa igreja, para aqueles que estão debaixo da saúde espiritual desse lugar. Em Deuteronômio 11:10 diz: porque a terra do qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, na qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como em uma horta. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e vales, que bebe da chuva do céu. É uma terra do qual o Senhor, o seu Deus, cuida, e os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Deus estava dizendo a Israel: a fase que eu tenho para você agora não é uma fase em que você vai fabricar o seu suprimento. A fase que eu tenho para você agora é uma fase onde o seu suprimento será fabricado de uma forma sobrenatural. Fabricado de uma forma sobrenatural. É uma fase que você vai beber da chuva do céu. Oh, aleluia. É uma fase que o Senhor cuida do começo ao fim do ano. Quantos estão prontos para Deus cuidar de coisas ainda em 2025? Coisas sendo cuidadas em 2025. Coisas entrando em uma nova fase e unção. E eu creio nessa nova fase e unção.